Olá a todos. Hoje estou acompanhado por Dmitry Polyansky, o primeiro vice-representante permanente da Federação Russa nas Nações Unidas. Então seja bem-vindo de volta ao programa. Priscila. Quero conversar com você sobre os desdobramentos das negociações. Mas antes, gostaria de abordar as escaladas mais, digamos, dramáticas recentemente, que foram os ataques às forças nucleares da Rússia. Obviamente, é um desenvolvimento muito perigoso, mas qual é o significado mais amplo disso? Você vê algum envolvimento ocidental aqui? E que tipo de resposta podemos esperar da Rússia? Bem, é difícil dizer sobre o envolvimento ocidental neste momento. Sei que a investigação ainda está em andamento e há alguns indícios de que a Ucrânia não conseguiu fazer isso sozinha. Como, por exemplo, com todos os chamados ataques ucranianos no Mar Negro, todo mundo sabe que estão sendo realizados pelo Reino Unido, com drones fornecidos pelo Reino Unido e dados de inteligência. Talvez os ucranianos apenas apertem o botão, mas isso não torna o ataque ucraniano. Então, nesse momento, eu não especularia sobre o nível exato de envolvimento de serviços especiais estrangeiros, especialmente britânicos. Mas muitas coisas indicam essa direção. Até mesmo o efeito de propaganda que eles tentaram alcançar com o que aconteceu foi bastante visível. Quero dizer, os esforços para enquadrar o que aconteceu de uma determinada maneira foram bastante óbvios. Por exemplo, no Reino Unido, vi as primeiras notícias sobre isso na BBC. A BBC omitiu totalmente qualquer coisa relacionada a isso, como a explosão de trens de passageiros, as pontes sobre os trens de passageiros e as vítimas resultantes. Todas essas coisas foram absolutamente ignoradas. Aparentemente não é necessário que os cidadãos britânicos comuns saibam dessas coisas. E claro, a dimensão do ataque foi exagerada de propósito. Isso não representa um golpe muito significativo para nossas forças militares e nucleares. É algo sensível, mas eu não superestimaria sua importância, e isso não compromete nenhum potencial da Rússia. Mas, obviamente, isso também indica a imprudência do regime de Kiev, porque eles sabem perfeitamente que qualquer ataque às forças nucleares da Federação Russa pode desencadear uma resposta nuclear, de acordo com nossa nova doutrina. Outra coisa é que nós agimos de maneira muito equilibrada e civilizada. Mas eles tentam provocar uma grande resposta do nosso lado, de preferência com armas nucleares, para criar uma grande comoção internacional e realizar o sonho deles, o envolvimento direto da OTAN, que salvaria a pele de Zelensky e sua equipe, porque não há outra forma de terem qualquer resultado positivo nessa campanha militar. Isso está bastante claro. Então, novamente, o ataque foi sensível, mas eu não exageraria sua importância. E o que é muito impensado por parte dos nossos colegas ocidentais é que eles tentam ignorar os ataques à infraestrutura civil e as vítimas entre os trens civis que foram atingidos no mesmo dia. E isso é, claro, cinismo e dois pesos e duas medidas. Não sei como chamar isso de outra forma. Também notei a ausência de cobertura sobre os ataques aos trens na mídia. Isso foi preocupante. Mas eu também estava pensando sobre o controle de armas, porque muito do controle de armas depende da necessidade de transparência. Você já sabe de algo sobre qual pode ser a resposta russa? Por exemplo, bombardeiros nucleares precisam ir para o subsolo ou para depósitos reforçados? Quero dizer, já houve alguma decisão nessa área? Acho que, claro, haverá algumas lições aprendidas com isso. Não só pela Rússia, mas acho que por todos os outros. Porque esta é uma campanha militar que está sendo observada por todos, e todos estão tentando calcular que tipo de doutrina militar temos agora. Você vê que a guerra mudou. A guerra mudou totalmente desde 2022.
E os únicos dois países que sabem com certeza o que é são a Rússia e a Ucrânia. Muitos outros, é claro, querem aprender com a nossa experiência, porque não é o que eles imaginavam que uma campanha militar poderia ser. Claro que vamos tirar algumas conclusões disso, e acho que vulnerabilidades como essa serão reduzidas. Isso é óbvio. Isso é óbvio. It goes without saying. It goes without saying. And well, just regarding the negotiations. Sobre as negociações, acho que elas não avançaram muito, mas o fato de estarem acontecendo já é positivo. De fato, as trocas de prisioneiros mostram o valor da diplomacia, como vimos 1.000 homens de cada lado podendo voltar para suas famílias. Mas em relação a encontrar uma solução mais ampla, os lados ainda parecem bastante distantes. Você vê algum progresso gradual? Eles estão caminhando para um formato comum? Como podem dar sentido às negociações? Acho que ninguém esperava que isso terminasse em 24 horas ou nos 100 dias do Trump. Mas há algum movimento? Porque há muitas partes envolvidas nesse conflito e as posições são bastante divergentes. Então, há algum movimento? So, is there movement? Whether there is a movement or there is no movement depends very much. Se há movimento ou não, depende muito da sua perspectiva. Se movimento, para alguém, significa manter as exigências absolutamente irreais e insanas da Ucrânia, então acho que não há movimento. Se movimento significa negociações diretas entre os dois países beligerantes e algumas decisões humanitárias que afetam a vida das pessoas comuns na Rússia e na Ucrânia, então acredito que há um movimento significativo. E também não se trata apenas de trocas de prisioneiros. Recentemente, houve um acordo sobre a Rússia devolver 6.000 corpos de ucranianos que foram mortos em combate. E houve alguma hesitação por parte do regime de Kiev, porque reconhecer o fato de que há um número tão grande de baixas e tantos corpos que não estão sendo requisitados pelo Estado ucraniano é um pouco constrangedor. Todo mundo pode entender isso. Mas agora eles finalmente tiveram que admitir. Primeiro, tentaram dizer que esses são corpos não identificados, mas nós... Non-identified bodies, but we dessas vítimas, porque a Ucrânia disse que também queria devolver nossos corpos para nós. Dissemos, tudo bem, é uma iniciativa muito bem-vinda. Então eles devolveram 27 corpos, e nós devolvemos 1.200 corpos, só para entender a proporção. Seu desejo de ser realista e prático. Compartilhamos nossa visão na forma de um memorando. Eles compartilharam a visão deles na forma do memorando deles. Acho que o próximo passo agora seria estudar esses memorandos e voltar para uma troca. Espero que em algum momento de junho. Mas não estou por dentro, então não posso te dar informações mais precisas sobre isso. Mas de qualquer forma, se você olhar por essa perspectiva, acho que as coisas avançaram significativamente. E acredito que os esforços do presidente Trump contribuíram muito para que a Ucrânia se tornasse mais flexível e finalmente decidisse retomar as negociações que foram interrompidas em Istambul de fevereiro a abril de 2022. Acho isso muito importante. April 2022. I think this is very important. Bem, em termos de negociações, tenho uma pergunta sobre o formato, porque uma das principais críticas ou fragilidades do Acordo de Minsk desde 2015 era que ele envolvia apenas então Kiev e Donbass. Muitos argumentaram que a Rússia deveria ser uma das partes. A Rússia argumentou que a OTAN era obviamente uma parte do conflito. Mas se todos reconhecem que esta é uma guerra por procuração, como Marco Rubio ou Boris Johnson reconheceram, não faria sentido também ter um formato de negociações OTAN-Rússia ou ELAS e Rússia.
Porque se entendermos que esse conflito, a origem dele, seria o colapso da arquitetura de segurança europeia, até mesmo falcões anti-Rússia como o General Kellogg disseram que a Rússia tem preocupações de segurança razoáveis em relação à expansão da OTAN, o que também deve ser aplicado à Geórgia e à Moldávia. Então, se reconhecemos isso, por que isso não é também um componente das conversas da Rússia com os Estados-Unidos? Porque encerrar a expansão da OTAN não precisa ser um compromisso da Ucrânia. Eles podem mudar de ideia amanhã, e provavelmente a Rússia não confiaria tanto se viesse apenas da Ucrânia. Por que não seria um compromisso dos Estados Unidos em um acordo de segurança mais amplo sobre a segurança europeia? Novamente, se a ideia principal é resolver as raízes do que causou essa guerra. Acho que vamos chegar a isso. E o fato de termos negociações diretas com os ucranianos não nos impede de ter negociações com os Estados Unidos. Sei que o diálogo continua. Há trocas em diferentes níveis, e ouvi dizer que haverá outra rodada de negociações entre especialistas dos Ministérios das Relações Exteriores sobre os problemas em nossas relações bilaterais. Portanto, isso não significa que estamos focados apenas em uma via. Quanto ao lado europeu e ao lado da OTAN, acho que eles ainda não amadureceram para isso. E ainda vivem sob a ilusão de que é possível causar algum tipo de problema à Rússia. Eles não falam mais em derrota estratégica, mas querem fazer nosso país sangrar o máximo possível. Isso está bem claro. Então, eles ainda não superaram essa lógica infantil neste momento. E podemos esperar. Mas, quanto aos Estados Unidos, não tenho indicações de que nosso diálogo tenha parado à espera do resultado das negociações com a Ucrânia. Acho que ele continua, e isso é paralelo. Você sabe que nossas negociações com os Estados Unidos não se limitam à questão ucraniana. Elas são muito mais significativas e importantes. E também havia indicações de que a Rússia poderia ser fundamental para encontrar uma solução para a crise em torno do problema nuclear iraniano, assim como para outras questões. Então, acredito que estamos apenas no começo dessa jornada, mas as negociações diretas com a Ucrânia são de importância fundamental para parar esse conflito e para abordar suas causas profundas. Acho que não cometeremos outro erro como o que foi feito no caso dos acordos de Minsk, por diferentes razões, e não seremos tão ingênuos quanto antes. Isso foi afirmado repetidamente pelo presidente Putin, pelo ministro Lavrov e por muitos outros oficiais. Creio que nossa posição está absolutamente cristalina para todos. Quanto do relacionamento entre os Estados Unidos e a Rússia depende da guerra na Ucrânia? Porque pessoas como Marco Rubio também apontaram que há uma necessidade de restaurar a diplomacia básica, reabrir consulados e assim por diante. Mas até que ponto é possível, eu diria, desenvolver o relacionamento entre os Estados Unidos e a Rússia sem resolver a questão da Ucrânia? Porque isso continuaria sendo, acredito, uma pedra no sapato de ambos. Bem, a Rússia não pode resolver o problema ucraniano sozinha. Podemos continuar nossa operação militar especial e conseguir o que queremos. Quero dizer, erradicar as causas fundamentais da crise por meios militares. E essa é uma opção. Mas a Rússia demonstrou disposição para resolver isso por meio de negociações e salvar muitas vidas, esforços e dinheiro. E essa tem sido uma oferta aberta da nossa parte. Mas bem, podemos levar o cavalo até a água, mas não podemos obrigá-lo a beber. É isso que está acontecendo. Então, se a Ucrânia não quer a paz, se o presidente Zelensky e seus representantes têm outros cálculos anti-Rússia, não podemos fazer nada a respeito. E acho que os Estados Unidos entendem isso muito bem. E, novamente, eu não limitaria o diálogo Rússia-Smooth à discussão da situação em torno da Ucrânia.
E eu não diria que, pelo fato de nossas negociações com a Ucrânia não terem avançado no ritmo que talvez alguém em Washington ou em outro lugar gostaria de ver, nossos contatos com os Estados Unidos estejam paralisados por causa disso. Não tenho essa impressão, nem aqui na ONU, nem pelas notícias que recebo da minha capital. Acho que este é um processo contínuo. A dinâmica poderia ser mais importante e significativa, mas há muitos motivos para que as coisas estejam como estão. E acredito que isso é do interesse de todo mundo e vai muito além das questões relacionadas à crise ucraniana. Isso está afetando a Ucrânia, todos os países do mundo, e Rússia e Estados Unidos juntos precisam encontrar soluções para muitos problemas que são importantes para cada cidadão do planeta. Então vamos enxergar por esse ponto de vista. Fico feliz em saber que essa diplomacia pelo menos começou e está realmente avançando. Porque essa ideia de que as duas maiores potências nucleares do mundo não deveriam ter relações diplomáticas é trágica. E como muitos nos Estados Unidos também reconhecem, não se pode realmente resolver muitos problemas sem algum tipo de cooperação entre os dois países. Mas, sobre a restauração das relações diplomáticas, você vê algum espaço nessas conversas para os europeus? Sei que eles ainda não estão atendendo o telefone, mas isso ainda tem alguma relevância? Como você vê o papel dos europeus em toda essa retomada da diplomacia? Porque agora vocês estão conversando com os ucranianos, tentando melhorar as relações bilaterais com os americanos. Está acontecendo alguma coisa com os europeus? Bem, não que eu saiba. E você diz restaurar relações diplomáticas. Eu corrigiria um pouco isso. Ainda temos relações diplomáticas, só não temos relações diplomáticas com a Ucrânia. Mas claro, o nível das relações que mantemos, às vezes não temos embaixadores em alguns países. E claro, o pessoal em algumas embaixadas, seja na Rússia ou em embaixadas russas, em países europeus, foi reduzido a um ponto em que realmente só pode cobrir o mínimo necessário para a interação diplomática. Mas ninguém está falando sobre nada além disso. E isso não é normal, claro. Não foi iniciativa nossa levar essas coisas a essa situação absurda. Foi uma escolha dos europeus, e cabe a eles decidir se querem fazer algo a respeito ou não. Você perguntou sobre o papel deles. Eu diria que o papel europeu, estou falando principalmente da OER e do Reino Unido, alguns países sensatos dentro da Europa também, e vozes sensatas mesmo, em países onde a liderança é um pouco estranha, para dizer o mínimo. Mas ainda assim, o papel global da Europa é muito destrutivo. Porque está bastante claro que, junto com o regime de Kiev, eles realmente querem minar os esforços em andamento entre a Rússia e os Estados Unidos para pôr fim a esta guerra, para encontrar uma solução duradoura, estável e sustentável, também abordando as causas profundas da crise. Os europeus não querem isso. Eles querem continuar tudo o que cria problemas para a Rússia. Essa foi a estratégia deles a longo prazo. Eles definiram claramente a Rússia como seu inimigo. Você ouviu que no Reino Unido, a liderança atual começou a preparar a população para aceitar a ideia de que o país em algum momento estará em guerra com a Rússia. Chega até esse extremo. Mas bem, eles tentam minar todos esses esforços e, ao mesmo tempo, tentam não afastar o presidente Trump e sua equipe e, de certa forma, fazer com que ele continue, pelo menos de alguma maneira, o apoio à Ucrânia, que é fundamental, muito importante para que a Ucrânia consiga resistir, pelo menos até certo ponto. E a Europa sozinha, como já foi reconhecido repetidamente por vários especialistas, dificilmente pode continuar arcando com esse fardo de apoiar a Ucrânia sem os Estados Unidos. E essa é a principal preocupação da Europa no momento. Eles querem sentar em duas cadeiras. Por um lado, eles querem demonstrar disposição para as iniciativas pacíficas do presidente Trump. Por outro lado, querem continuar apoiando a Ucrânia. E se não fosse pela mudança de postura em Washington, acredito que teriam continuado com a mesma abordagem
e as mesmas ações de antes do presidente Trump assumir o cargo. Essa não é uma escolha deles. Eles são forçados a estar nessa situação constrangedora e estão tentando encontrar uma saída, que, segundo o manual deles, ainda está em enfrentar a Rússia e combater a Rússia, porque o clima deles é totalmente russofóbico, e nós sentimos isso. Por isso é difícil imaginar que tipo de contatos, negociações ou qualquer outra coisa possa acontecer em uma atmosfera assim, que foi deliberadamente envenenada por esses países. E isso já vem sendo envenenado há muitos anos. Então é aí que estamos. Poisoned for many years. So that's where we are. My last question is about this, Minha última pergunta é sobre os americanos desistirem. Isso se tornou um tema comum. Se eles não conseguirem a paz que desejam, vão simplesmente desistir. Agora, depois de conversar com o presidente Putin, o presidente Trump fez esse comentário mais uma vez, que talvez eles devessem simplesmente desistir e esperar que alguém ligasse quando se cansassem disso. Algo nesse sentido, um comentário um tanto condescendente. Mas como você interpreta esse desistir? Isso significa apenas se afastar das negociações de paz ou também cortar o fornecimento de armas? E os Estados Unidos deixam de participar da guerra? America stop participating in the war. Well, I'm not an American. It's very hard for me to. Bem, eu não sou americano. É muito difícil para mim entender qual é, sabe, o modo de pensar em Washington neste momento que está sendo articulado lá. Mas sinto que a nova administração realmente quer encontrar um fim para esse conflito. E talvez não seja por algum grande amor pela Rússia, é por cálculos pragmáticos. Isso é um grande peso para a economia dos estadunidenses. Isso é um grande problema para outros planos da administração americana. Acho que isso é muito pragmático, mas eles realmente por fim a esse conflito. E a Europa sente isso. Ao mesmo tempo, um dia os americanos começaram a se envolver mais profundamente e entender o que havia acontecido. Eles não puderam deixar de descobrir muitas coisas muito desconfortáveis para o regime de Kiev, para a administração anterior e para a Europa. Portanto, é muito difícil para eles ignorarem o fato de que foi a OTAN que iniciou essa crise. Foi uma política de longo prazo, de muitos anos, de provocar a Rússia, criar esse projeto anti-Rússia ao lado de nossas fronteiras e armar a Ucrânia. Essas são coisas evidentes, e você não pode ignorá-las a menos que seja absolutamente inescrupuloso politicamente e não se importe com nenhuma perspectiva de paz. Portanto, a administração Trump se importa com isso. E é por isso que eles estão em uma situação muito desconfortável, porque por um lado, querem se afastar e deixar isso para os europeus. Por outro lado, veem que muitas coisas aconteceram lá por causa da América, por causa da administração anterior. Muitas injustiças foram cometidas contra a Rússia pelos europeus, pela OTAN. Essas foram as administrações. Alguém teria preferido outra versão dos acordos de Minsk, mas dissemos repetidamente que isso não é algo que nos satisfaça. E eles precisam levar essa posição em consideração, o que é lógico e coerente. Bem, estou me sentindo um pouco otimista com seu otimismo em relação às conversas com os Estados Unidos, pelo menos. Não houve muitas boas notícias nos últimos 3 anos, então pelo menos isso já é alguma coisa. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço. Thank you so much for your time. Appreciate it. Obrigado, Glenn. Obrigado.